se espalham em massa pelos Estados Unidos. Agora não é mais Los Angeles, não é mais na Califórnia. Agora se espalharam pelos Estados Unidos inteiro e a gente vai trazer para vocês. Será que Donald Trump perdeu o controle? Vem comigo que eu vou trazer para vocês uma matéria bem resumida, sem enrolação, direto ao assunto. Beleza? Vamos lá. Os Estados Unidos estão vivendo uma onda de protestos que desafia frontalmente o governo de Donald Trump. Bom dia. Olá, meus amigos. Eu sou Jorge Luiz. Este é o podcast Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. Bom, ainda não estamos afetados pela bagunça lançada pelo americano Donald Trump. Mas será? Vamos ver aí o que diz a reportagem. O epicentro foi Los Angeles, mas rapidamente a insatisfação se espalhou para Nova York, Chicago, Atlanta, Boston, Dallas, Denver e até pequenas cidades como Spokane. O estopim, a política migratória draconiana do presidente, que intensificou operações do ICE e prometeu a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos, com uma meta de prender. Eu quero aproveitar esse vídeo aqui para falar para vocês de uma ideia do Donald Trump. E essa ideia do Donald Trump pode chocar a muitos de vocês. Eu já disse em outros vídeos, não interessa, não importa se você acredita ou não, mas é verdade. Toda essa bagunça que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, ela foi programada. Ou seja, se você que é americano e votou nesse cidadão, é porque você comprou as ideias dele. Porque ele já tinha dito que ele ia deportar todos os imigrantes ilegais. Mas para isso, ele usou que ele ia deportar somente os imigrantes criminosos, aqueles imigrantes que haviam cometido crime. Para poder, isso aí era uma forma de jogar um cisco nos olhos das pessoas. Mas por que, cargas d'água, vocês não se lembram quando o Elon Musk subiu ao poder dado pelo Trump, o primeiro gesto dele foi usar aquele gesto nazista. O que você esperava desse governo? Se o camarada fez um gesto nazista e o presidente da República Americana não fez nada, foi totalmente conivente, não houve uma repreensão ao gesto, ou uma bronca, ou uma retirada do governo, porque eles estavam assim. Então, você que votou nesse cidadão, saiba que você apoia toda essa bagunça. O segundo ponto que eu quero falar é ligando toda essa bagunça a Israel. Eu também já disse aqui para todos vocês, e vocês parecem que não querem ouvir, o Donald Trump tem um genro chamado Jared Kushner, que, segundo eles, ele é descendente de sangue do Davi, aquele da Bíblia. E vocês sabem que Israel não quer um Messias espiritual, ou seja, Jesus Cristo. Eles querem um Messias carnal, de carne e osso. É isso que eles querem. Então, o Donald Trump, com alguns rabinos, estão tramando um jeito de colocar esse camarada como o Messias. E para isso, ele tem que fazer uma espécie de paz, como os judeus acreditam. Entendeu? Ele tem que fazer uma paz. Mas para ele fazer a paz, ele tem que causar
o desastre, o caos. Ele tem que provocar um caos. Para esse Gerard Kirchner vir com a salvação, com a palavra certa, falando que agora temos paz. E aí, para que Israel abrace essa ideia, isso aí já está todos juntos. E para isso, eles vão se aliar. Opa, desculpa. Para isso, eles vão ter que pegar alguém de bode expiatório. Para quê? Pegar alguém de bode expiatório como os imigrantes ilegais. Só que para atacar os imigrantes ilegais publicamente, não dava. Todo mundo iria, de certa forma, rejeitar. Então ele usou os imigrantes criminosos, porque logicamente tem. Então eu vou deportar todos os criminosos, mas na verdade o que o Donald Trump não falou para você é que para ele qualquer tipo de imigrantes que seja da América Latina, da China, da Índia, enfim, da África, são criminosos. É aquela ideia nazi lá do bigodinho na régua. É a mesma ideia. E o que é pior do que isso, tudo isso, é que o tio Sam, quando ele capturou lá o país do bigodinho na régua, ele sequestrou todos os nazifascistas que faziam bombas, criavam armamentos terríveis e levou para o país deles para fazer tudo aquilo. E o nome desse lugar é NASA, ou seja, os nazifascistas criaram a NASA, que era pecado errado fazer lá na Alemanha do bigodinho na régua, mas agora aqui é correto. Aqui, lá era do diabo, aqui é de Deus. E o que é mais pior ainda é que o próprio Benjamin Netanyahu isentou o Hitler de qualquer coisa, dizendo que aquele massacre foi causado porque os judeus não aceitaram ir embora e quiseram ficar lá. O próprio Benjamin Netanyahu disse isso. Então você quer o quê? Juntou esses dois aí e estão querendo jogar uma confusão no planeta. Eles criam a confusão para depois eles trazer a solução. Ah, você não acredita? Eu estou falando besteira? Então, olha, lá no primeiro governo do Donald Trump, lembra daquele camarada Zelensky, que nem era um comediante? Quem foi que apoiou o Zelensky para que tomasse o poder? Não foi por acaso o Donald Trump que deu todo o suporte para ele, mesmo ele sabendo que ele fosse e que eles iam brigar com a Rússia, mas o Donald Trump mandou arma para lá, apoiou, mandou dinheiro e ele ganhou como presidente e foi para cima da Rússia. Briga que ele não tinha condição de ganhar, a menos que fosse ajudada por uma coisa chamada OTAN. E quem rege a OTAN? A OTAN é um pool de vários países comandado pelo tio Sam, dizendo que eles vão levar democracia aos países, que é uma baita de uma mentira. Na verdade, eles só querem roubar tudo que os países têm de riqueza, metais preciosos e por aí afora, que isso aí eu não vou entrar porque todos vocês já conhecem. Quando o Donald Trump entrou no segundo mandato dele,
ele mandou chamar o Zelensky, o Zé Linsky, fez aquela palhaçada na Casa Branca, que todos vocês viram, não adianta vocês falar que não viram, porque vocês viram, dizendo que o culpado era o Zé, sendo que ele mandou dinheiro, mandou arma e apoiou o Zé. Agora ele diz que o Zé é culpado. Ou seja, ele criou o caos, criou a confusão para ele levar a solução. E quem é o mediador que vai lá para fazer a paz? Quem é? Quem é? Vocês imaginam quem é? O genro dele, o Gerard Kirchner. É isso. Olha, o cara alinhavou a paz, ele alinhavou a paz. Fala sério, você acha que a Bíblia está falando disso? Você acha que a Bíblia, você pode dar um jeitinho na Bíblia, você vê uma profecia ali, aí você vai lá e dá um jeitinho para que a profecia cumpra? Você acha que isso é possível? Você acha? Pois é, agora vamos voltar aqui a terra do tio Sam. Pelo menos 3 mil imigrantes por dia. A resposta da Casa Branca foi militar. Trump enviou 4 mil membros da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais para Los Angeles, mesmo contra a vontade do governador democrata Gavin Newsom, que levou o caso à Justiça Federal. Donald Trump ameaçou ampliar o uso das Forças Armadas, evocando até a Lei de Insurreição de 1807, uma medida extrema que revela o grau de tensão institucional. Os números impressionam. Só em Los Angeles, 225 pessoas foram detidas. Bem, como vocês estão vendo aqui, esse é o canal Canadá Diário, tá? Então eu vou passar só uns trechinhos, mas depois vocês procuram esse canal aqui, o Canadá Diário, e assistam essa reportagem por completo. Acho que todo dia ele lança um vídeo novo para que vocês assistam. Mas bora lá continuar ouvindo. Em um único dia. E atenção, olha isso, pessoal, olha esse número. Mais de 1.800 protestos estão marcados para o próximo sábado, em todos os 50 estados dos Estados Unidos. O movimento No Kings, que significa sem reis, reúne agora mais de 100 grupos de direitos civis, denunciando o que classifica. Vocês já viram uma passagem bíblica que diz assim: de que se queixa o homem? Não é do seu próprio desejo? Não é o seu próprio erro? Pois é. Então o povo americano escolheu essa besta quadrada aí como presidente e agora estão reclamando do quê? Eu tenho certeza que muitos imigrantes votaram nessa pessoa. Por quê? Porque ele usou o discurso que só ia mandar deportar os criminosos, ou seja, aquelas pessoas que cometeram algum crime dentro dos Estados Unidos. Então isso soa muito legal. Olha, nós estamos preocupados com os criminosos. Aqui nós não podemos ter crime. Agora deixa eu te perguntar uma coisa para você. Você acha que nos Estados Unidos não tem crime, é isso? Você acha que os Estados Unidos é um país perfeito que não tem crime? Então eu vou te perguntar uma coisa, que é para você pensar. Se não tem crime lá nos Estados Unidos, mas quem inventou as limousines e os carros blindados foram eles. Para que você precisa de carro blindado se não tem crime no seu país? São mais de 1.200.000 pessoas presas dentro dos Estados Unidos. Se tem tanto preso, maior do que toda a Baixada Santista junto de pessoas presas dentro de um país, como não tem crime? Como esse 1.200.000 pessoas foram parar na cadeia?
E por que a polícia americana anda com armas até os dentes dentro daquelas viaturas? Se não tem crime. Se não tem crime, não precisa nada disso. Um cacetete resolveria. Mas a verdade é que tem muito crime dentro dos Estados Unidos. Só que são maquiados, não são ventilados. Só se ventila os crimes, aqueles que não dá para esconder, aqueles que se torna grande. Mas os crimes comuns, ninguém fala. E você fica com a impressão que não tem crime, mas tem. Só que não vem à tona. Você pode ver aí, quando passa aí essas casas de licor aí em filmes, ou até em alguns zoom que alguém faz, aquilo tem grade até no teto. Não tem crime, então por que? Olha, mas eu vejo aquelas casas sem muros, é isso. Aqueles todos são condomínios. Muito bem vigiado. Mas bora lá, porque o canal aqui, Canadá Diário, está contando para vocês aqui. Ficam como autoritarismo e abuso de poder de Trump. A repressão, longe de conter a insatisfação, parece alimentar o caos. É mais gasolina para o fogo, né? Toques de recolher foram decretados em Los Angeles e Spokane, mas as ruas seguem ocupadas, com relatos de... Outra máscara que cai do tio Sam é uma máscara que todo mundo já sabia que era uma máscara. É a tal da democracia. Ou seja, tá aí a democracia. Cadê a liberdade? Cadê a liberdade de falar o que quer, de fazer o que quer? Ah, isso aqui só vale aqui no Brasil, né? Mas aí não tem valor. Se alguém pedir uma tal liberdade aqui, aqui é terra de João Ninguém. Mas e aí? É terra de quem? Cadê a democracia? Aonde que está? A verdade é que democracia não é nada disso. O princípio da democracia é o povo escolhe os seus representantes. Então, o povo escolheu um maluco que todos sabiam que era um maluco, porque eles, o povo, também eram um maluco. E o resultado está aí. Muda isso aí que eu quero ver. O que vai acontecer é que ele vai descer o cacete em todo mundo aí, vai prender, e agora ele tem um motivo certo. Ele criou o caos, vai pegar um monte de imigrante até legal, vai tacar tudo na cadeia, botar dentro de um avião e vai mandar todo mundo embora. E sabe de uma? Ninguém vai fazer nada, porque ele vai declarar estado de sítio, estado de guerra, estado de ignorância, estado do raio que o parta. E vai deportar todo mundo. Vamos esperar para ver. Confrontos, veículos incendiados e bloqueios de rodovias. Trump, por sua vez, foi vaiado em público em Washington, D.C., enquanto ameaçava prender adversários políticos e chamava manifestantes de insurrecionistas e, abre aspas, animais que carregam bandeiras estrangeiras. Aí você, Nesta noite, aí você viu, né? Animais que carregam bandeira estrangeira. Ou seja, mexicano, africano, brasileiro, chinês, enfim, são animais. Essa ideia não é do bigodinho na régua? Essa ideia não é do bigodinho na régua? Pois é, mas todos vocês sabiam. Quando ele invadiu, quando os simpatizantes dele invadiu a Casa Branca, quando ele perdeu as eleições para o Biden, é só você pegar as imagens que você vai ver o tanto de banheiro, o tanto de bandeira com o símbolo
do bigodinho na régua estavam lá. Os caras invadiram o Congresso Nacional, mandaram 3 ou 4 pessoas para Nibiros. E o que foi que aconteceu com a justiça desse país? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque nesse país que se diz tão justo, ainda que o camarada tivesse sido processado, ele poderia concorrer à eleição e ainda seria presidente mesmo processado. Ou seja, não é o Brasil que não tem lei. O que não tem lei é exatamente a terra do tio Sam. Porque aqui jamais aconteceria isso. Mas lá, o cara pode estar na cadeia, se ele concorrer à eleição e ganhar, ele sai da cadeia e vai governar o país. Aqui, de jeito nenhum. Mas lá, que é o país que exatamente não tem lei. Bora lá, porque o negócio aqui tá quente. Aquelas imagens chocantes do sul da Califórnia. Agentes do ICE foram filmados perseguindo trabalhadores rurais por campos de morango por volta das 6 horas da manhã de terça-feira. E em Omaha, Nebraska, a maior operação de imigração do estado teve como alvo uma fábrica de processamento de carne, onde dezenas de pessoas foram presas. Eles simplesmente entraram e disseram que era uma batida e que precisávamos tirar todo mundo da produção. Farm in the Wild. Farm in the Wild, isso. Vamos lá, deixa passar a propaganda aqui. Deixa a propaganda passar. E a gente já volta, né? Sem propaganda. Bem, voltemos. Opa. Manifestantes subiram em um veículo para tentar impedir as autoridades. E de volta a Los Angeles... Este é o cartucho do gás lacrimogênio que eles jogaram nela. Aquele vídeo dramático de vigilância parece mostrar agentes federais cercando este carro, supostamente usando gás lacrimogênio nos passageiros e detendo o motorista, deixando para trás uma criança pequena, um bebê e a mãe deles. O Departamento de Segurança Interna afirmou em um comunicado que o suspeito era procurado por agredir um policial. Outra imagem que está gerando fortes críticas nesta noite. Fotos de soldados da Guarda Nacional armados acompanhando agentes do ICE em uma operação. O Major-General Scott Sherman, responsável por esses militares posicionados nos arredores de Los Angeles, disse que suas tropas não só protegerão os agentes, mas também deterão manifestantes. Portanto, estritamente para a proteção do pessoal federal e do prédio federal, eles estão autorizados a deter temporariamente e aguardar a chegada das autoridades para efetuar a prisão. Em uma coletiva de imprensa emocionante. Então, vocês estão vendo aí, a desculpa é que estão protegendo o prédio federal. Essa é uma boa desculpa, parece justa. Mas, na verdade, não é nada disso que acontece. A verdade é que eles estão lá para mandar o cacete nos imigrantes, jogar tudo dentro de uma cadeia, fazer um pacote e mandar para os seus países de volta. Cadê a terra da liberdade? Aonde que está a terra da liberdade? Onde que está o país dos sonhos? O que você demorou para saber, e não é possível que você não aprendeu agora, que país da liberdade e país do sonho é se você é branco, europeu ou judeu. Se você não é branco, europeu nem judeu, esquece. Se você é latino, vai para sua casa. O resto não interessa. E a bronca deles com a China é que eles botaram tanto embargo na China e não adiantou nada. A China cresceu. E o que é pior para eles é que a China dominou países da África e da América do Sul, levando tecnologia, levando tudo, ensinando a eles ser grande. Coisa que o tio Sam nunca fez. Sempre levou
todas as riquezas e deixou esses países na miséria. Vê aquelas ilhas lá que eles são dono. Vê a miséria que é. Os caras falam inglês, os caras têm tudo do inglês. Não tem presidente, porque eles que colocam um fantoche lá. Mas olha aquelas ilhas deles lá, a bosta que é. É isso que eles querem. Eles só querem riqueza. Eles só querem isso. E mais nada. Entendeu? E a riqueza tem que ser concentrada, você sabe aonde? Europeus, né? Bora lá, porque isso aqui já está enchendo o saco. 30 prefeitos do sul da Califórnia se reuniram. Arturo Flores, prefeito de Huntington Park e veterano de combate, faz um apelo aos militares. Irmãos, estes são americanos. E quando levantamos nossas mãos e juramos defender a Constituição e proteger este país, esse juramento foi feito ao povo americano. Não foi a um ditador, não foi a um tirano, não foi a um presidente. Foi ao povo americano. Após esses protestos violentos, um raro pronunciamento à Califórnia e à nação. Mas também eu vou falar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa para vocês. Sei que vocês vão ficar chateados, ofendidos, mas é problema de vocês. Meu amigo, eu conheço pessoas aqui na minha cidade que a pessoa trabalhava em banco, um banco normal. Eram secretárias, sei lá o que elas eram aqui no banco, caixa, mas tinha um nariz em pé, empolgado, não falava com ninguém, entendeu? Era aquela arrogância. Aí essa pessoa decidiu migrar ou imigrar para os Estados Unidos. Foi lá. Quando chegou nesse país, aquela arrogância toda, ela foi ser faxineira, foi ser babá, mas para ela, na cabeça dela, ela sendo babá ou faxineira lá na terra do tio Sam, era mais vantajoso do que trabalhar num banco aqui. E toda aquela arrogância foi embora. Aí, ela ainda manda vídeo, ainda posta vídeo fazendo faxina, dizendo que lá ela é melhor. Aqui no Brasil, na casa da mãe dela, essa condenada não passava nem uma vassoura no chão. Entendeu? Ah, se uma vizinha dela, uma parente, uma irmã pedisse para ela tomar conta de uma criança, o que ela não fazia? Mas nunca ela fazia isso. Mas quando ela desceu lá na terra do tio Sam, lá ela aceitou tudo. E para azar dela, é que o americano nato não dá a mínima para ela. Trata ela como ninguém. E aí está o resultado aí, ó. Esse é o resultado. Do governador Gavin Newsom, que chamou a decisão de Trump de ativar cerca de 4.800 soldados, mais do que o número enviado ao Iraque e à Síria, de teatro e traumatizante. Quando Donald Trump buscou autoridade total para comandar a Guarda Nacional, ele fez essa ordem valer para todos os estados desta nação. Isso diz respeito a todos nós. Isso diz respeito a você. A Califórnia pode ser a primeira, mas claramente não vai terminar aqui. Outros estados serão os próximos. E hoje, no Capitólio, o secretário de Defesa Pete Hegseth pareceu confirmar isso, dizendo aos legisladores que a Guarda Nacional pode ser enviada para outros protestos contra a imigração em todo o país. Agora vocês percebem o que eu falo muito aqui no canal. É que todo país tem um espírito que domina sobre ele. Ou seja, o camarada que tem um bom emprego no Brasil, porque pobre é pobre em qualquer lugar do planeta, com algumas diferenças, mas é pobre. O cara que é pobre no Brasil, se ele for para o Japão, ele continua pobre. Mesmo ele tendo acesso a algumas coisas que ele não teria como pobre no Brasil, mas ele lá continua sendo pobre, ele não é nenhum rico. O camarada sai daqui, vai para os Estados Unidos, é a mesma coisa, ele continua sendo pobre, trabalhando em hotel de faxineiro, arrumador, trabalhando em obra, trabalhando em jardineiro, tomando conta de criança, mas ele continua sendo pobre. Mas como pobre, lá ele tem acesso a algumas coisas que, como pobre aqui do Brasil, você não teria acesso, mas ele continua sendo pobre.
Existem alguns espíritos que comandam certo país. E isso não é eu que estou falando, é a própria Bíblia que diz. Tem uns espíritos que comandam. Eu tenho certeza que você aqui no Brasil, a maioria das pessoas, que elas não são racistas, e ela, quando chega lá na terra do Tio Sam, ela se torna um. Por quê? Porque é o espírito local. Aí, as coisas que ela via, ela é capaz de morar aqui no Brasil, fazer uma cirurgia cardíaca de milhões, que gasta mais de 100 mil reais, 200 mil reais, sem pagar um centavo, mas ela só reclama aqui do Brasil. Aqui o Brasil não presta. E ela vai lá para a terra do Tio Sam, chega lá, ela vai trabalhar de faxineiro, ganhando $2.500 por mês. Se ela ficar doente e precisar de um coração, vai pagar uma grana, mas ela vai falar que é melhor. Como assim é melhor? Tudo que você faz, você tem que pagar. E você não ganha tanto assim. Então se parcela tudo em 25, 24, 36, 40, 70, 100 vezes para que você pague. Aqui seria de graça. Mas esse país não presta. O que presta é esse aí. Agora, Deus te guarde, porque você acreditou, você votou. Então Deus te guarda. Parte disso é se antecipar a um problema. Porque para você, para eles, nem de Deus você é. Para que em outros lugares, se houver outros distúrbios em locais onde agentes da lei estejam ameaçados, tenhamos a capacidade de enviar rapidamente a Guarda Nacional para lá, se necessário. E há poucas horas, o governador do Texas, Greg Abbott, mobilizou a Guarda Nacional do Texas para San Antonio, onde estão previstos grandes protestos pacíficos. Queremos garantir que o que aconteceu na Califórnia não aconteça no Texas. O melhor hidratante do Brasil, com um potinho para cada tipo de pele. Tá na cara que é a linha Ninja Facial. Compre agora e experimente o poder do potinho. The situation is not easy. It's really, really bad. We are at the border today, at the border with Sudan. Será que Trump perdeu o controle? A resposta militarizada de Trump, longe de restaurar a ordem, Bom, eu não sei se o dono de Trump perdeu o controle, mas eu perdi aqui, já que eu não tenho 2 monitores aqui, aí ficou meio difícil para mim. Mas eu vou parar por aqui, lembrando que esse canal é o canal Canadá Diário. Vocês vão lá, assistam essa reportagem por inteiro, eu vou ficar por aqui. E vive o Trump. Fiquem com Deus, se é que vocês algum dia já foram de Deus.